Olá! Seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria imensa ter você junto com a gente. Aproveite esse momento e reúna toda a sua família para louvarmos a Deus juntos. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhar o nosso culto com quem você quiser. Lembrando que os nossos cultos acontecem todos os domingos, às 10 e às 18 horas. Não deixe de participar. Desejamos um ótimo culto para todos. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Mais uma vez, estamos aqui para louvar ao Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de domingo, né? A nossa reunião online. Vocês aí, nós aqui, mas é necessário nesse tempo, porque nós estamos ainda vivendo esse tempo de pandemia e precisamos manter o distanciamento. Eu falei isso já no outro culto, mas eu acho que vocês sabem que o governador de São Paulo começou a liberar o retorno aos poucos das atividades, inclusive os encontros presenciais, né, as atividades religiosas. Porém, nós da Igreja Batista da Granja Viana entendemos que ainda não é o tempo de termos culto presencial. E por isso vamos manter ainda as nossas reuniões online, os nossos encontros online, a fim de que nós não venhamos a colaborar com a disseminação do vírus. Ainda os hospitais ainda estão superlotados, o número de mortes ainda muito alto, assustador que estamos vivendo no Brasil, terrível até. E por isso nós entendemos que uma forma de amar é mantermos o distanciamento. Por isso pedimos a você, continue mantendo as medidas de segurança, a fim de preservar a sua vida e os dos seus. Então, assim que os índices estiverem melhores, assim que nós entendermos como comunidade que é seguro, nós voltaremos presencial. Mas, por enquanto, ainda manteremos o nosso culto online. Porém, nós temos a convicção que, mesmo assim dessa forma, Deus tem sido gracioso conosco, dando-nos o privilégio de podermos ter esse encontro. Por isso eu quero pedir que você, mais uma vez, reúna a sua família, convide os seus, aqueles que estão em casa, se você pode fazer isso com você, chame-os para que possamos ter um tempo abençoado na presença de Deus, de celebração, e de louvor, e de adoração, e de ministração da palavra. Reúna os seus, reúna a sua expectativa, enche o seu coração de esperança e fé, e vamos juntos louvar ao Senhor nesse tempo. Queria convidar você para que pudéssemos ter um tempo de oração, consagrando a Deus esse momento e essa celebração. Vamos juntos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, o próprio Senhor disse, onde estiverem dois ou mais reunidos acerca do seu nome, o Senhor estaria lá. E o Senhor está entre nós, e o Senhor é bem-vindo entre nós. Na verdade, esse encontro só acontece por causa do Senhor. Sem o Senhor nada faz sentido, nada tem razão, não tem motivo de nos reunirmos. Mas porque temos convicção de que o Senhor está conosco, o Senhor é Deus conosco, o Senhor está nesse ajuntamento, mesmo online. O Senhor está com os meus irmãos e as minhas irmãs, aonde eles estiverem agora. E o Senhor está conosco, é por esta convicção que nós nos reunimos. E é baseado nessa esperança e nessa confiança que nós nos alegramos para celebrar o Teu nome, nos alegramos em celebrar o Teu nome e nos reunimos para celebrar o Teu nome. Pedimos que o Senhor conduza esse nosso encontro, que a palavra cantada, a palavra orada e a palavra pregada, ela venha a realizar o objetivo dela, que é nos fazer conhecer o Senhor, que é tirar do nosso coração o véu, para que compreendamos verdadeiramente quem Tu és. Que esse tempo seja um tempo de alegria, um tempo de doçura, um tempo de celebração mesmo em Tua presença. E que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse tempo para a Tua glória. E que todos saiamos ao final desse encontro com a plena convicção de que Deus nos ama e de que Deus é poderoso. É no nome dEle que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Queria então convidar você para que juntos possamos ter um tempo de adoração e de cantar a sua palavra. Vamos juntos?
Olá, meus irmãos, que alegria estarmos aqui mais um dia, mais um culto, mais uma celebração que o Senhor nos proporcionou, separou esse momento para que nós estivéssemos aqui hoje. E eu queria fazer esse convite a você, que você reúna a sua família, que você se sente e adore o Senhor nessa manhã, nessa noite. Então, vamos lá, venha como estás. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se sempre de que o Senhor virá em breve. Filipenses 4, 4 e 5. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. E porque confiamos nesse infinito amor, as coisas do mundo já não nos atraem mais. Vivemos para Cristo. Leva-me pra cruz onde eu Te encontro. Leva-me pra cruz, de Ti preciso. Ajuda-me a negar a mim mesmo e não a Ti. Onde eu Te encontro, leva-me pra cruz, de Ti preciso. Ajuda-me a negar a mim mesmo e não a Ti. Oh, pois se morri para o mundo, este mundo não me atrai mais. Oh, pois se morri para mim mesmo, as paixões não me atraem mais. Pois se morri para o pecado, estou vivo para Ti, Senhor. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo, meu Senhor. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo. Pois se morri para o mundo, este mundo não me atrai mais. Pois se morri para mim mesmo, as paixões não me atraem mais. Pois se morri para o pecado, estou vivo para Ti, Senhor. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Voltamos, né? Graças a Deus por esse tempo de louvor, de adoração ao Senhor. Espero que isso tenha deixado o seu coração cheio de esperança e cheio da presença de Deus. Na presença de Deus há delícias, né? Diz a palavra do Senhor, a alegria. Na presença de Deus há confiança, há descanso. Meus irmãos, eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração, claro, sempre guiado pela leitura da palavra de Deus, né? E você que está conosco, que quiser colocar os seus pedidos de oração aí no chat, escrever,
compartilhando conosco as suas necessidades de oração, e nós estaremos orando juntos agora e na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, pelo Zoom. Nós temos uma reunião de oração da nossa igreja e vamos estar orando com você, por você. Então você pode registrar aí o seu pedido de oração, nós vamos deixá-lo registrado e colocamos também para orarmos na terça-feira. Eu queria convidar você a fazer a leitura de um texto muito conhecido, está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 13. Jesus está dando as suas instruções aos seus discípulos, e o capítulo 14, 15 e 16 fala da missão do Consolador, do Espírito Santo, e ele vai dizer que ele está indo para o Pai, mas nós, os seus discípulos, né, a igreja, nós não ficaremos só, porque ele enviaria o Consolador, e de fato ele enviou, e de fato temos o Consolador. Na nossa jornada de fé, nós não estamos só, nós estamos com a presença do Consolador, que é o Espírito Santo, que habita em nós, age em nós, fala conosco e também nos consola. Mas também Jesus, falando aos discípulos, ele diz assim em João 14, 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Queria ler novamente: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha que promessa grandiosa que Jesus faz aos seus discípulos, que somos nós. Tudo quando pedis ao Pai em meu nome. É claro que Jesus não dá um cheque em branco assinado para que a gente ponha ali o que a gente quer. Não é essa a ideia. Mas a ideia é que quando nós oramos e a nossa oração está de acordo com a vontade do Pai, Ele responde. Por isso a oração é um convite à intimidade. Por isso não é só você ir fazer uma oração mágica, usar palavras mágicas, mas é um lugar para desenvolver intimidade, a fim de que as nossas palavras sejam de fato a vontade de Deus, a vontade do Pai. E de maneira que aquilo que a gente fala com Deus e ora a Deus, glorifique. Qual é o objetivo? É que o Pai seja glorificado no Filho. Como igreja, como discípulos de Jesus, nós temos essa promessa. Por isso a oração é um convite a um lugar de intimidade e a um lugar de encontro com o Pai, a fim de que aquilo que a gente diga a Ele, fale com Ele, seja segundo a sua vontade. Por isso nós devemos orar segundo as Escrituras. Por isso os nossos desejos, as nossas orações não devem ser egoístas. As nossas orações e as nossas palavras direcionadas a Deus, elas devem ser segundo a palavra de Deus. Eu queria convidar você nessa hora para que possamos orar juntos. Orar a Deus pedindo, louvando a Ele, agradecendo, mas também pedindo que Ele nos dê essa condição de sempre andar segundo a sua vontade. E assim nós temos certeza que Ele nos responderá. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque nós temos essa promessa maravilhosa. Quando o Senhor estava para ser crucificado, e antes disso o Senhor falou com os discípulos que o Senhor não os deixaria órfãos, mas enviaria um outro Consolador da parte do Pai, o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado à igreja para conduzir a igreja a andar segundo a vontade do Pai. E nós oramos nessa noite, a fim de que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em cada um de nós, para que nós andemos não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso coração, mas segundo a vontade de Deus. E fazendo assim, nós glorificamos ao Pai por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nos abençoe como Teu povo, como igreja, como homens e mulheres de Deus, como gente que ama Jesus. Nos oriente a fim de que a nossa caminhada lance luz sobre o Senhor, traga glória ao Teu nome, revele a Tua bondade e o Teu amor ao mundo e para o mundo. Senhor, em nome de Jesus,
É assim, vai abrindo o nosso entendimento conforme nós vamos lendo a Tua palavra e vivendo a Tua verdade, a verdade do Evangelho, a fim de que possamos glorificar a Deus em tudo que fazemos e em tudo que somos. Deus, nós colocamos também diante do Senhor aqueles que estão passando por enfermidades, passando por conflito, por situações difíceis nesse momento. Que eles sejam orientados pelo Senhor, que eles sejam tocados pelo Senhor, que eles sejam visitados pelo Senhor, que a Tua graça seja derramada sobre eles, que eles experimentem a misericórdia do Senhor de uma maneira profunda e intensa em suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nos lembramos daqueles da nossa comunidade, aqueles também que estão no hospital nesse momento de pandemia, enfrentando toda essa situação. Pedimos a Tua graça sobre eles. Rogamos que o Senhor nos faça instrumentos do Senhor para levar consolo àqueles que estão desconsolados, para levar um abraço, mesmo que distantes, ó Deus, àqueles que estão passando por momento de luto. O próprio Jesus disse que o Consolador seria enviado e nós precisamos de consolo nesse momento. Por isso oramos ao Senhor, crendo, confiando, descansando em Tuas promessas e descansando na Tua graça e no poder do Senhor, Pai. Oramos pelo Brasil, pela situação que estamos enfrentando, pelos líderes do nosso país, pedindo sabedoria e graça sobre eles. Oramos por Tua igreja, para que ela continue testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo. E oramos por todos aqueles que estão conosco, para que de alguma maneira eles sejam tocados e visitados por Tua palavra e por Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso. Meus irmãos e minhas irmãs, queria louvar ao Senhor. Falei isso no outro culto. Graças a Deus nós conseguimos aí atingir a meta de 250 cestas. Passamos, na verdade. Quero louvar o Senhor por todos aqueles que doaram, que têm doado e contribuído para que a gente possa corresponder à necessidade de muitas famílias e muitas pessoas que estão vulneráveis nesse tempo difícil que estamos atravessando. Deus seja louvado por sua vida. Louvado seja o Senhor por isso. Também queria dizer a vocês que a nossa estrutura de igreja continua aqui. Nós continuamos com esse espaço, aguardando o nosso retorno, né? E você que é membro da nossa igreja, tem contribuído, queria agradecer a Deus por sua vida e queria deixar aqui mais uma vez o convite para que você continue contribuindo com generosidade. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Você que tem depositado essa confiança, nos abençoada a comunidade, a Igreja Batista da Granja Viana, com seus recursos financeiros, nós louvamos a Deus por sua confiança. E pedimos para que você também continue orando para que esses recursos continuem sendo bem administrados, de forma que o Evangelho continue avançando e Deus seja glorificado por isso. Você pode fazer isso através da nossa conta bancária, do Bradesco, do Pix também no Bradesco, e fotografando o QR Code que aparece na sua tela, e outras formas de contribuição aparecerão ali. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa igreja e que nós possamos continuar avançando, proclamando o Evangelho juntamente com você, com as suas orações, com a sua contribuição, tá bem? Enquanto você faz isso, nós vamos louvar ao Senhor com alegria, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer assim, contribuir com generosidade e com alegria. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo
tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Amém. Deus abençoe. Olá, como vocês estão? Tudo bem? Que bom. Vamos lá. Está passando. Eu já fui vacinado. A Dora já foi vacinada. Em breve estaremos todos juntos cantando aí. Tá bom? O seguinte, vamos hoje continuar o livro de Filipenses, estudar essa carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. E nós estamos no capítulo 2, onde Paulo está falando algumas exortações. Interessante, né? Que todas as exortações da Bíblia, eles vêm amparados com uma explanação teológica. Então, hoje, o capítulo 2, versículo 14 até o versículo 18, que nós vamos ver, ela tem amparado um embasamento teológico, né? Então, ele está falando para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como nós vimos na outra semana, e Deus é quem efetua tanto o querer como o efetuar na gente, né? O desenvolvimento é desenvolver a vossa salvação, seria, na tradução do King James, seria administrar, operar a vossa salvação. Algo dinâmico, né, que temos que ter. Algo dinâmico na nossa salvação. Não é somente aceitar Jesus, levantar a mão no apelo e você está salvo, mas você está salvo se essa obra que começou, o Espírito Santo dentro de você for desenvolvendo e você for parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. Isso aí seria o operar a salvação. Vem alguma coisa de dentro, que é o querer o efetuar, tanto para a salvação como para nós continuarmos com Jesus. Vem uma concepção de pecado, uma concepção de amor a Jesus, de compromisso por Ele. Então, por isso que são itens interligados, né? Então, quando houve a salvação, algo me impulsionou para a salvação e algo me impulsiona para Deus durante toda a minha vida. Essa é uma das características, né? A consciência de pecado, a consciência de que eu continuo pecador, mas a consciência de arrependimento, né? Nós temos um arrependimento. E há um conflito entre espírito e carne. Quem não é salvo não tem esse conflito, né? Um espírito e carne, tanto faz pecar como não pecar, mas para nós que somos salvos, nós temos que operar essa salvação e esse conflito, né?
esse conflito com temor e tremor, né? Eu tenho que temor a mim mesmo, como eu falei, que de dentro de mim é que vêm os maus desígnios, né? Como Jesus falou. O respeito por esse mundo, o mundo jaz no maligno e ele está me influenciando 24 horas por dia. Eu tenho que temer isso aí, temer o diabo, porque ele vai usar a minha malignidade e o mundo, e ele vai administrar isso muito bem para me corromper. E o temor e tremor por Deus também. Ele é Deus tremendo, é um Deus todo-poderoso, todo amor, mas eu devo respeitá-lo muito. Ele é Deus, eu tenho um relacionamento com ele, né? Então hoje eu queria, nesse contexto, desenvolver a salvação e com temor e tremor, e Deus é que efetua em vós tanto o querer como efetuar, continuar no versículo 14, 15, 16, porque ele dá algumas coisas bem práticas. Então ele fala assim no versículo 14 de Filipenses 2, se você quiser acompanhar, eu estou na versão revista e atualizada, que diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. Com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Vamos orar? Mais uma vez, Deus, ó Deus, a palavra sua é viva, eficaz. Então, Pai, mexe nos nossos corações, transforma-nos, que possamos, depois desse culto, ser mais parecidos contigo, mais transformados ainda. Em nome de Jesus. Amém. Ele está falando aqui, vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Primeiro, vos torneis filhos de Deus inculpáveis, né? Tem uma confusão no mundo que diz que todos são filhos de Deus, e não é verdade, né? Há uma confusão que não é uma verdade bíblica. Todos são criaturas de Deus, porém não são filhos de Deus, né? Vários versículos na Bíblia atestam isso, em João, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, são feitos filhos de Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus para todos que o receberam, e deu-lhes o poder para isso. Então, nós, você, eu, se você o recebeu, confessou Jesus como Senhor da sua vida, você considera esse sacrifício que ele fez foi por você, e você entregou a sua vida para ele ser Senhor da sua vida, você se tornou um filho de Deus, né? Você é adotado na família de Deus, uma adoção legal, agora você é filho, né? Legalmente. E é regenerado também, porque esse DNA vai se tornando real na sua vida, né? Então, nós somos filhos, tanto adotados como vamos nos tornando, com a santificação, tendo a personalidade do Pai, cada vez mais parecidos à sua imagem e semelhança, aquela que Deus nos criou e que foi corrompida pelo pecado. Mas agora há uma inversão disso aí. Então, por que todos somos? Porque somos nós, não todos, mas todos nós que recebemos Jesus como filhos de Deus, somos filhos de Deus, porque o recebemos. Ele dá algumas exortações. Então, porque somos filhos, olha só, de Deus,
devemos fazer tudo sem murmuração nem contendas, né? O que é murmuração, gente? Nós temos um grande exemplo na Bíblia que muitas vezes que fala em murmuração vem o exemplo de murmuração do povo de Israel, né? Em Números, capítulo 5, né? No versículo 10 de Números, do capítulo 5, que mostra bem essa murmuração, mesmo em Êxodo, né? Mostra bem essa murmuração. Deus, e está falando ali, Deus grandemente, a ira de Deus grandemente se acendeu por essa murmuração. Um dos pecados que Deus não gosta é a murmuração. E a ira de Deus se acendeu na murmuração. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles eram escravos, né? Eles eram escravos, oprimidos. Você vê que eles tinham um grande sofrimento, né, quando eles eram escravos, né? Mas Deus os libertou. Chegou Moisés, os libertou e eles caminharam, atravessaram o Mar Vermelho e ficaram no deserto. Mas eles, se você for ler no Pentateuco, eles murmuravam. Falavam, poxa vida, lá no Egito nós tínhamos comida e aqui vamos morrer de fome. Não é verdade, porque eles tinham todos os dias o maná. Não temos água, vamos morrer de sede. E saía a água pela rocha e saciava a sede de todos eles. Então, eles murmuravam porque eles queriam estar naquela época que eles eram escravos. Isso é murmuração. E Deus se acendeu a ira deles, né? A nossa vida é mais ou menos essa. Nós éramos escravos e Deus nos salvou, né? E Deus nos salvando, nós somos livres daquela escravidão, nós estamos numa peregrinação, né? Estamos numa peregrinação em terra estranha, como eles estavam no deserto, mas nós estamos numa peregrinação em terra estranha. Vai falar aqui do mundo que nos rodeia. Nós somos peregrinos e forasteiros desse mundo, né? E aí a nossa conversão vai indo, e muitas vezes a gente murmura pelo que está acontecendo nessa nossa peregrinação após a nossa salvação. Então, nós temos que vigiar, né? E saber que Deus é quem efetua o querer efetuar e vigiar que Deus é Deus. Então, muitas vezes, Deus nos coloca em lugares que não queríamos estar, né? Então, haverá dias que parece que não vai ter água nem comida, haverá doenças. E quando vem esses dias, o que a gente diz? Por que isso? E a gente tem um coração, às vezes, murmurador dessas provações, que Tiago fala que deveríamos ter alegria por isso. A alegria vem de um espírito obstinado. É o que eu quero. E se não for o que eu quero, eu murmuro e fico chato. É o que eu quero, do jeito que eu quero. Então isso leva, além de murmurar, isso me leva a ter falta de amor e leva a contender com as outras pessoas, porque eu estou murmurando e estou brigando, estou fazendo uma briga naquela comunidade, e a falta de amor. A falta de amor tem muito a ver com a murmuração, com o espírito obstinado. Sabe o que mais vem na nossa murmuração? Que ela mostra? Ela mostra uma dúvida do amor de Deus. Porque quem está murmurando está duvidando do amor de Deus. Então quem está murmurando está falando, Deus me ama mesmo? Acho que Deus não me ama, porque está acontecendo isso comigo. E depois, o outro passo desse é o seguinte, além de eu achar que Deus não me ama, eu vou dizer, eu não amo mais a Deus, porque Ele me deixou passar isso. Então,
O povo de Israel teve uma libertação incrível, mas eles duvidaram do amor de Deus. Fizeram outros deuses, falaram, não amamos mais a Deus. E isso pode acontecer para a mesma coisa. Porque o povo de Israel esqueceu que passaram o Mar Vermelho, que tinha milagre, tinha o maná, tinha vários Deus demonstrando o amor dele. E nós podemos esquecer tudo que Deus fez por nós. Quando você estiver murmurando, chateado com Deus, pense em tudo que Deus fez por você, todas os milagres que Deus fez até hoje com você. E mesmo assim, eles murmuraram. Isso arruína a vida cristã, gente. Arruína a nossa vida porque mexe exatamente no nosso amor por Deus. Eu acho que Ele não me ama, eu não o amo mais. A murmuração, falta alegria quem murmura. Já viu falar o fofoqueiro? O murmurador, aquele que está falando sempre mal das coisas? Ele não tem alegria. E a alegria é um mandamento do Senhor. Aqui em Filipenses mesmo diz, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos. Isso é um mandamento, não está falando que é dependente das circunstâncias. Então, isso é um perigo que nós podemos cair. Né? Como vamos sair desse espírito de murmuração? Temos que lembrar do caráter santo e justo de Deus, lembrar da grandiosidade de Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele me ama incondicionalmente a ponto de dar seu Filho para morrer por mim e por você. Então, lembrar dessas características de Deus, do que Ele fez por nós, lembrar da paternidade de Deus. Ele é nosso Pai, você pode chegar e orar, Pai nosso que estás nos céus. Ele nos ama. A grandeza de Deus, a sua infinitude. Mal enxergamos o aqui e agora, a gente interpreta a nossa realidade muito mal. Mas Deus enxerga o todo. Por isso que o Tiago fala para pedirmos sabedoria. Sabedoria é modo de Deus olhar as coisas, a maneira de Deus olhar as coisas. E nós estamos olhando aqui essa pandemia, nossas provações, nossas doenças, nós estamos olhando aqui agora, precisamos olhar com sabedoria, olhar por cima. Então, Deus está interessado nessas provações na minha santificação, na sua santificação. Ele não está muito interessado em você ter um carro novo, um sapato novo, em você ser mais feliz ou ser mais feliz. Não, Ele está interessado que eu pareça mais com Jesus Cristo. Essa semana eu li uma frase do Tim Keller no livro dele, dizendo assim: é pecado ficar menos alegres diante de Deus do que Deus tem feito em nossas vidas. Olha só, é pecado ficar menos que alegres, ou seja, é pecado ficar menos que alegres diante do Deus que tem feito em nossas vidas. Então, diante do que Deus tem feito em nossas vidas, se eu for lembrar, é pecado eu não ficar alegre. Pensa em tudo que Deus te dá, né? Vamos para frente. Aqui diz sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, pervertida e corrupta, irrepreensíveis e sinceros. Essa é a natureza do cristão, não murmurar, e agora uma coisa positiva, ser irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Irrepreensíveis e inculpáveis é uma integridade moral exterior. Eu sou irrepreensível, sou inculpável. Nada que as pessoas possam olhar para mim e denunciar alguma coisa que eu... Não, de maneira nenhuma. Na Bíblia, King James fala inocentes, essa palavra que ele usa. Irrepreensíveis, inculpáveis, mas que nós sejamos inocentes. Todas as acusações que vierem, nós somos inocentes. Foi o que Jesus falou, né? Em João 8, ele fala assim, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Temos essa petulância, mas deveríamos ter, né?
que você pode me acusar? E se acusar, vamos nos arrepender e voltar. Então, irrepreensíveis, inculpáveis, inocentes tem a ver com o que os outros olham para mim. Agora, sinceros, se irrepreensíveis e inculpáveis tem alguma coisa a ver com o que os outros veem em mim, sinceros é uma integridade interior. Nada que eu possa lembrar, que eu possa fazer, me incrimina. Então eu sou sincero, alguma coisa interior. É uma consciência limpa. Eu vou dar um exemplo interessante, quando eu fui viajar com Vencedores por Cristo há muitos anos atrás. Nós fizemos um treinamento e depois nós íamos partir para a viagem. E um dos estudos, um dos treinamentos que nós tivemos era a respeito de consciência limpa. E essa consciência limpa, você não poderia viajar se tivesse alguma coisa na sua consciência. Algum pecado, alguma coisa. Você teria que resolver. Aí, entre o treinamento e a viagem, tinha 2, 3 dias em que você ficava em casa e eu e mais uma colega muito querida, nós falamos um com o outro, nós temos um problema que temos que resolver. E o problema era o seguinte, nós estudávamos num colégio, nós dois juntos, e ela servia no bar. A gente ia no bar na hora do lanche, e ela dava lanche para todo mundo, pagando uma moedinha e dava todos os lanches, para mim também. Então eu pegava um misto quente, Coca-Cola, tudo pagava uns centavos. Isso é roubo. E ela falou assim, e partiu dela, inclusive, de mim também, mas muito mais por ela, ela falou assim, nós roubamos o bar durante o ano todo. Não podemos viajar assim. Eu falei, é verdade. Aí o que ela fez, ela foi procurar o dono do bar e falar, não lembro mais o nome dele, falar, eu roubei o senhor durante o ano todo, eu quero pedir perdão pro senhor e tal. Porque as pessoas vêm aqui, não era só o Paulo, outras pessoas também, e eu dava o lanche pelo preço menor, por uma migalha. E interessante, bom, ele perdoou, e era uma pessoa muito bacana, uma pessoa crente, e nós pudemos viajar com a consciência limpa desse pecado. Então, nada que eu possa, ninguém viu isso aí, né? Mas nada que eu possa me incriminar, isso é sinceridade, e é alguma coisa que Deus pede dos seus filhos. Agora, vamos já caminhando mais para o final. Ele fala, Deus inculpado no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você considera que você vive numa geração pervertida e corrupta? Essa cultura que vivemos, esse mundo, essa Babilônia, você se considera forasteiro? Eu me considero forasteiro aqui, peregrino. Então, isso aqui não é minha terra. Essa não é a minha terra. Os meus valores, os valores desse mundo, né? O que pensam as pessoas, às vezes você olha assim e fala, puxa vida, não é isso que eu estou pensando. Os valores desse mundo, seja políticos, seja valores morais, se você pensar bem, não cabe. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas foi o Thomas me falou há muitos anos atrás, dizendo assim, você é de direita ou de esquerda? E ele tem uma frase dizendo assim, o capitalismo é o homem explorando o homem. E o comunismo é o contrário. Então, eu posso até ter alguma atração por algum sistema político, mas se eu achar que esse sistema político vai resolver o problema, eu estou muito enganado. Nem por exemplos de 2.000 anos de história, até mais, não vai resolver o problema do mundo, né? Então, esse mundo é uma geração pervertida e corrupta. Nós temos a palavra da vida que está dizendo aqui. Nós aqui temos. Nós somos cidadãos do mundo, cidadãos do reino de Deus. Ou você considera cidadão do mundo, você está muito bem, né? Então, as minhas alegrias, tristezas, meus sonhos,
minhas discussões estão alguma coisa relacionada com esse mundo? Mas esse mundo é extremamente pervertido e corrupto. Tudo que eu seguir nesse mundo, seja qual for a pessoa, seja qual for a tendência, tudo vai me frustrar. Eu não posso me identificar. Sabe por quê? Porque ele está falando assim, no qual resplandeceis como luzeiros, geração pervertida e corrupta, e nesse mundo pervertido e corrupto, quem são os luzeiros, a luz? Somos nós, né? Isso é uma analogia, esses luzeiros, Paulo sempre faz com Moisés, que descia do monte, e ele punha até que tinha um véu, um pano, porque todo mundo ficava vendo, ele teve com Deus e resplandecia essa glória. E ele falou que essa mesma glória a gente deveria resplandecer. A pessoa fala, esse aqui é o Filho de Deus. Eu quero isso. Olha só como ele resplandece, né? Em Mateus 5 diz assim, vós sois a luz do mundo, no Sermão do Monte. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Nós somos a luz do mundo. Gente, não podemos baratear essa luz comprando brigas e discussões que não vão dar em nada. A nossa única briga, a nossa única discussão é com a palavra da vida. A palavra da vida está aqui. É o Evangelho. É a mensagem de Deus que Ele veio, encarnou, morreu por nós, ressuscitou. O mundo está em trevas. Mas nós temos a palavra da vida, a palavra de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Nós é que temos que influenciar o mundo, não o mundo nos influenciar. Nós temos a solução para os problemas e não o mundo. Por isso que fala aqui, preservando, no versículo 16, preservando a palavra da vida. E aí Paulo termina com... É interessante que ele põe o fim, né? O fim pode ser de duas maneiras, né? No dia de Cristo ou com a sua morte. E preservando a palavra, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. No dia de Cristo, talvez, é a segunda vinda de Cristo. Ele achava, os apóstolos achavam, e nós devemos achar, porque está em breve, né? O mundo vai acabar, Jesus Cristo vai voltar glorioso com a sua segunda vinda. E ele põe esse dia de Cristo como o final dos tempos. Mas ele também põe a sua morte. Mesmo que eu seja oferecido por libação como sacrifício a serviço da vossa fé. Alegro-me com todos vós e me glorifico. Então, de qualquer maneira, é alegria. Se Jesus voltar e se eu morrer. Né? Ele já falou, né, nesse mesmo livro, Morrer é Lucro. Ele já falou que estarei, bem melhor. E aqui ele fala de novo, que eu seja oferecido por libação, sacrifício, que mesmo que eu morra, alegro-me com todos vós e me gratuito. Essa tem que ser uma nossa, não que nós vamos lutar pela vida, vamos lutar pela vida sempre, mas a morte não pode ser um fantasma, um medo terrível. Mas temos que ter, que nem Paulo, vai ser alegria. Vamos para o nosso lar eterno. E as nossas obras, que ele está falando aqui, as nossas obras são a nossa alegria. Como diz lá no Sermão do Monte, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Então, Paulo termina esse trecho dizendo que é uma alegria, mesmo que Jesus volte e mesmo que ele morra. Então vamos
recapitular o que eu falei. A murmuração é um veneno para qualquer comunidade. É um veneno para a igreja, um veneno para qualquer amizade, ou para qualquer... A fofoca, né? Que tem muito a ver com fofoca, mas a murmuração, né? Tem muito a ver, e isso é um veneno para a igreja, tá? Então vamos assumir que somos filhos de Deus, inculpáveis. Você já entregou sua vida a Ele, então você é um filho de Deus. Vamos agir como filhos de Deus, inculpáveis. E vamos resplandecer como luzeiros. Nós somos a luz do mundo, vamos influenciar esse mundo em vez de nos influenciarmos por ele. Preservando a palavra da vida, que é o Evangelho e a palavra de Deus. E logo vem o Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus, ou vamos encontrar com Ele no céu, o que vai ser bem melhor, e vamos com alegria para isso. Amém? Bom esse texto. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos. Ajuda a nossa igreja a nós não murmurarmos, mas nos alegrarmos. A murmuração é um dos antônimos, Senhor, da felicidade, da alegria. Não nos deixemos ser infelizes murmurando, mas agradecendo em tudo a Ti, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor. Ó Deus, o Senhor nos ama, o Senhor é nosso Pai. Esses são motivos de nunca murmurarmos, Senhor. E por causa desses motivos, nós sermos luzeiros desse mundo, Deus. A luz do mundo, nós influenciarmos, nós iluminarmos. Ó Deus, ajuda-nos a fazer isso. E tenhamos a confiança de que o Senhor voltando ou nós morrermos, será uma alegria, Senhor. Como Paulo tinha alegria na sua obra naquela igreja. Nós vamos morrer ou o Senhor vai voltar, vai ser uma alegria, Senhor, porque vamos estar no nosso lar. Aqui somos forasteiros, mas junto contigo é o nosso lar eterno. Em nome de Jesus, amém. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja conosco, todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Olá, bem-vindos ao IBG Vida, um espaço onde falamos sobre a vida da nossa igreja. Pessoal, no momento não estamos fazendo cultos presenciais devido ao agravamento da pandemia, e por isso eu tô aqui para reforçar o convite. Participem dos nossos cultos online. Eles são transmitidos todos os domingos pelo nosso canal do YouTube e também pela nossa página no Facebook. De manhã o culto é às 10 horas e à noite às 6. Não deixe de assistir e louvar a Deus junto conosco. Irmãos, como vocês já sabem, as atividades da nossa igreja continuam sendo realizadas online e temos programação para todas as idades. Capture esse QR Code que você está vendo aqui na tela para ter acesso a todas as nossas atividades através do IBGV Juntos. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou então capturá-lo com o App Media Code. E agora vamos para as programações. Toda terça, às 8 da manhã, temos o IBGV em oração, a nossa reunião de oração virtual feita pelo Zoom, onde refletimos rapidamente sobre a palavra de Deus e temos a oportunidade de orarmos uns pelos outros. Todas as quintas temos nossa live com o Pastor Jafé, às 7 horas da noite, transmitida pelo Instagram da nossa igreja. Os assuntos são variados e para todas as idades. Você pode interagir com perguntas e é bem legal, participe! Durante a semana acontece também o PG dos adolescentes. As meninas se reúnem com a Gabi e os meninos com o Gui. E aí, você já tá participando? Pai, seus filhos já estão participando? Mande uma mensagem pra gente te colocar no grupo do WhatsApp e vamos te falar direitinho o dia e o horário certo. Tem também o PG dos jovens que acontece na última quinta-feira do mês. Mas toda semana tem o PPG, ou seja, os jovens se dividem em grupos menores ainda. PPG, entendeu? Então, para você participar do PG e do PPG, procure a Mariana ou o Gabriel. E ainda sobre os jovens, todo sábado acontece o culto virtual, o Som Alive, que é transmitido às 8 da noite pelo Insta dos Jovens. Participe!
E agora, vamos para a programação das crianças. Todo sábado, às 6h30 da noite, tem o IBGV Juntinhos, o PG Virtual das Crianças que é transmitido pelo Zoom. E aí, você conseguiu anotar todas as programações? E se você não conseguiu, não tem problema, capture agora esse QR Code para ter acesso a todo o conteúdo. Não fique de fora da nossa programação. Participe e encoraje sua família e amigos a também desfrutarem da Palavra de Deus junto conosco. Nos siga também nas redes sociais para saber das notícias mais recentes. Acesse o site, ouça nossos podcasts e compartilhe conteúdos com quem você quiser. E agora o meu recado vai para você, querido visitante. Se você está nos visitando, por favor, capture esse QR Code e responda ao nosso formulário. Queremos entender suas necessidades para te atendermos da melhor maneira possível. E é uma alegria ter sua presença virtual junto conosco. Na Igreja Batista da Granja Viana, cremos que contribuir para o sustento da igreja é um grande privilégio, uma expressão de amor a Deus e deve ser feito com alegria conforme determina o seu coração. Portanto, não se sinta constrangido com este momento. E você que pode e quer participar dos dízimos e ofertas, capture este QR Code para ter acesso a todos os dados da nossa conta bancária e das formas de contribuição. E nosso IBG Vida de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso aos nossos avisos e atividades através do app Media Code, do nosso site e também pelas nossas redes sociais. E não esqueça de que nossos cultos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página no Facebook. E por falar em YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Tchau pessoal, até domingo que vem!